Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E hoje nós estamos voltando com as nossas pregações da Palavra de Deus, do Momento Inspiração da Palavra com meu esposo, o pastor Josemi Silva, ou o irmão Josemi, como ele gosta de ser chamado. E nós vamos dar sequência à mensagem de Saul sobre a questão do medo. E hoje ele vai trazer uma mensagem muito especial para nós, dando sequência a essas mensagens. Então nós vamos dar uma pausa entre a nossa viagem do Peru e a Colômbia para trazer a palavra de Deus para mim e para você que está me ouvindo. Então vem conosco e preste muita atenção, porque será um momento muito especial na inspiração da palavra. Um beijo no coração e God bless you. Até daqui a pouco. Paz e graça. Tudo bem, pessoal? Estamos de volta aqui depois de uma viagem linda e que a gente pôde ir ali ao Peru, Colômbia, e a gente já mostrou todo o trecho do Peru, né? E a gente decidiu hoje voltar com a palavra de Deus antes de entrar na Colômbia. Eu vou fazer um estudo, depois a minha esposa vai fazer um outro estudo, e o meu estudo eu tenho tratado sobre um assunto, o medo, né? E utilizando um personagem bíblico chamado Saul. Saul foi uma pessoa cujo medo o destruiu. Destruiu seu ministério, destruiu sua família, destruiu seu reinado, né? Então, se você quer ser uma pessoa feliz, você tem que saber discernir e lidar com o medo. Todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde, elas vão passar por situações em que elas vão estar frente a frente com o medo. E isso vai ser um divisor de água para ela. Se ela ficar antes do medo, se ela não enfrentar e ultrapassar, isso vai significar um rumo, uma história. Mas se ela decidir enfrentar o medo e vencê-lo, a história dela muda e ela vai para outro patamar, né? Então eu quero que a sua história mude e você passe de fase para outro patamar, né? Porque é um desafio e depois outro desafio, e sempre com fé. Você marchar com fé. Então hoje, nesse momento, nós vamos orar, fazer uma oração, e nós vamos pedir a Deus para que Deus traga luz sobre essa palavra. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, aqui está esse pecador diante do Senhor, que crê na sua palavra, que tem a sua palavra como fonte de vida, tem a sua palavra como luz e direção. Que o Senhor nosso Deus venha abençoar essa palavra e trazer luz ao entendimento de todas as pessoas que virem e ouvirem, assistirem esse vídeo. Elas sejam ministradas por essa palavra bendita do Senhor. Senhor, aqui nós repreendemos toda ação do medo, toda ação de Satanás contra a vida dessas pessoas que assistem, contra a minha vida, da minha esposa, contra nosso lar, nossa casa, contra tudo que temos, em nome de Jesus. E declaramos que essa palavra é do Senhor. Que o Senhor abra os olhos das pessoas. Que o Senhor abençoe sua vida por meio de sua poderosa palavra e inerrante palavra. Em nome de Jesus, assim nós pedimos ao Senhor. A palavra de hoje, ela está em 1 Samuel capítulo 15. A gente vem paulatinamente trazendo a história do Saul, já hoje que é a 7ª vídeo a respeito de Saul. E hoje nós vamos comentar sobre a missão de Samuel e dizer o que o medo fez para que ele não tivesse o êxito. Qual foi o motivo? O que aconteceu ali para que ele não cumprisse o mandamento do Senhor? Então a palavra diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz do Senhor, das palavras do Senhor.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. E não lhes perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até o jumento. Aquele povo tinha feito algo muito mal aos olhos do Senhor quando o povo de Israel saía do Egito para ir para a terra prometida, e ele se meteu no meio para ser como um empecilho. E causou muito dano ao povo de Israel. Então aqui estava a ordem delimitada. Agora vamos ver como é que essa ordem aconteceu. O cumprimento dela. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite, clamou ao Senhor, e madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, eu te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente os pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até os aniquilares. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou dos despojos de ovelhas e vacas o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer melhor do que sacrificar, e o entender melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a porfia é como a iniquidade de idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo, porque tive medo do povo, e dei ouvido à sua voz. Olha a expressão medo. Eu li todo esse texto aqui nesse momento para vocês, eu li tudo isso aqui para você ver uma ordem de consequências, né? Para vocês verem que a pessoa ela vai tentar esconder os seus defeitos e se justificar de todas as maneiras, e não vai resolver o problema. Porque há momentos na vida que a emenda pode sair pior do que o soneto, né? O soneto é uma poesia, como diz a minha esposa, né, Drica? E tentando consertar uma poesia, você vai tornando ela ainda pior. Você veja que um líder, ele tem a missão de levar o povo
a um destino, a um ponto. E ele vai ser sempre a referência do povo, né? Se ele aponta para um lado, o povo diz, opa, é ali que devemos seguir. Não é assim que deve ser a missão de um líder? Porém, nós temos uma outra referência, a palavra de Deus. Ou seja, o líder que tem a Deus como Senhor, a referência dele não é a vontade dele, não é o medo dele, é a palavra de Deus. Essa é a luz que ele deve trazer e levar com o povo. Ele pegou uma missão, ele recebeu uma missão do profeta do Senhor, que estava exercendo seu ministério naquela nação, Samuel. A missão era qual? Aquele povo amalequita fez muito mal ao povo de Israel no deserto, quando ia para a terra prometida. E o Senhor hoje decidiu disciplinar eles. Então, a missão é essa, vai lá, destrói tudo quanto tem lá. Tudo, animais, tudo, foi específico, bois, camelo, vaca, tudo, até menino de peito. Essa era a ordem do Senhor, para aquele rei que ele instituiu no seu povo. Ora, ele tinha que pegar aquela ordem, reunir o povo e dizer, a ordem é essa. Vocês ouviram? Alguma dúvida aqui? Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos pegar algum despojos de lá? Não. Mas o que aconteceu? Ele foi para cumprir os desígnios de Deus. Só que quando chegou lá, veio as tentações. Quais eram as tentações? Pô, que vaca bonitas. Olha, que rei inteligente. Aí alguém, poxa, esse rei aí pode te ajudar na guerra contra outras nações. Esse aí pode, essas vacas, olha que vacas lindas, pode cruzar com aquelas outras, fazer umas vacas melhores. Mas essa foi a ordenança de Deus? Isso é o que Deus falou para ser feito? É como se um pai chegasse para o filho e dissesse, filho, está vendo a situação? Não vai, não entra aí. Teu pai te ama. Teu pai quer teu bem. Por que o pai está dizendo isso? Porque o pai viveu aquela situação. Ou já viu o que aconteceu com quem entrou pelo aquele caminho. E o pai tem experiência. O filho, tá bom, pai, beleza. Quando ele segue o caminho, alguém chega e diz, ei, teu pai é antiquado. Isso era lá no tempo do Ronca. Hoje é tudo novidade, tu merece ser feliz. O que aconteceu? Alguém colocou uma tentação para ele. E o que ele tem que fazer? Ele está ligado ao pai. Quem ajuda ele é o pai. Quem apoia nos estudos é o pai. Não é aquele malandro. Aquele malandro que é o mal dele. E aí o que o menino faz? Vai querer seguir o malandro. E aí chega lá, tudo aquilo que o pai disse que ia acontecer, aconteceu. E aí quando volta dizendo para o pai, ei meu filho, o que aconteceu? Tá tudo bem? Ele, não pai, tá tudo bem. Ele fez uma coisa ruim lá. Tem um problema para ser resolvido. O que esse menino deveria chegar e falar com o pai? Pai, pequei, pai. Fiz o que é mal a teus olhos, não dei ouvido ao que o Senhor me falou. Hoje eu vi que o Senhor me ama. O Senhor não queria que aquele mal acontecesse comigo. E eu fui, teve um amigo que chegou, falou isso aqui, e eu caí na tentação, fui lá e deu isso aqui. Perdoa, pai. Veja que não foi isso que Saul fez. Saul vai fazer o quê? O rei medroso. Quando ele viu, chegou lá. Venceu a batalha, subjugou todo mundo, beleza. Cereja do bolo, as últimas vacas, detona. Não, ele deu ouvido a uma voz alheia à voz de Deus. Ele deu ouvido para essas pessoas. Não, isso aqui é uma vaca linda, de jeito nenhum, cara. Não, vamos preservar. O povo começou a fazer pressão.
E aí vem o rei. Opa, esse Agag é muito inteligente, não, tem que preservar ele. Aí o povo se amotina. Aí tem que ter um líder. Aí é aquela divisor de água em que ou ele vai perder o povo, ou ele vai chamar o povo de volta. Né? E ele precisa chamar o povo de volta, como ele fez outras vezes. Teve uma outra vez no início da história dele, que ele chegou, olha aqui, ó, quem não for para essa guerra, quando eu voltar de lá, vai acontecer isso aqui, assim, assado. Aí o pessoal mudou de ideia, quem chegar aí aqui, ó. Vocês não são um filho de Deus? Vocês não são um povo de Deus? Nós viemos para cá para quê? Não foi essa missão aqui que foi dada? Qual foi a missão? Passar o fio da espada tudo. Então não fica nada. Se alguém guardar alguma coisa que eu levar, vai sofrer as consequências do seu mal. O rei não tinha se estabelecido na sua mão. Então um líder, ele não pode ser uma marionete na mão do povo. E nem também um pouco pode ser um tirano que não ouça um conselho. Mas aqui tinha uma ordem superior. Tinha uma ordem que vinha bem de cima e vinha do céu. Estava bem ditada para eles. Ele só precisava cumprir. Mas ele achou o quê? Eu vou agradar o povo. E nessa de agradar esse e agradar aquele, muitos líderes se comprometem. Né? E aí acabam perdendo seus postos. É a mesma coisa quando um líder chega para um liderado e pede para ele fazer uma coisa errada. Só porque ele é líder, tu tem que fazer uma coisa errada. Ora, aquela coisa errada vai comprometer aquele liderado. Então, se eu vou ser comprometido, opa, aqui não. Né? Aqui não vou fazer isso aí. Porque isso aí é contra a palavra do Senhor. Então, como ele diz, tanto o líder como o liderado, ele tem a referência da palavra de Deus. E tanto o líder como o liderado deve estar debaixo dela e não acima dela. Toda vez que algum líder ele fica acima das próprias leis que eles instituem, ele fica acima dela, aí, meu amigo, ele está fora. Né? Ele está fora, porque ele está acima da Constituição. Ninguém pode ficar acima da Constituição, ninguém pode ficar acima da lei de Deus. Acima da lei de Deus só Deus. Se um indivíduo começa a fazer as coisas acima da lei, então ele quer se tornar uma forma de Deus. Eu faço o que eu quiser, ajo da forma que eu quiser e não vai acontecer nada. Aqui aconteceu. Aqui aconteceu, porque Deus vai destronar ele aí. Nesse exato momento ele vai ser destronado. Aí ele vai ser destronado. Agora ele vai continuar sendo líder? Vai. Mas Deus já vai preparar um outro líder para colocar no lugar dele. Para Deus, ele já estava destronado. O que ele precisava fazer ali? Porque eu li esse texto todinho para vocês, essa extensão grande. Eu não costumo ler esse texto grande, né? Comprido. Para você ver a etapa, por etapa, o engodo. Primeiro, ele chega para Samuel e diz que ele cumpriu a palavra do Senhor. Saul cumpriu a palavra do Senhor? Não cumpriu. Mas ele chegou e disse isso. O que ele devia fazer? Igual aquele exemplo do filho que eu contei. Quando ele foi arguido, questionado, quando ele pregou a primeira mentira e disse assim, olha aí, ó, cumpri, bendito do Senhor, Samuel, cumpri a ordem de Deus. Aí Samuel disse, esse balido de ovelha aí e mogi de boi. Ah, isso aí já estava claro que ele não cumpriu. Ele mentiu. Né? Ele mentiu e omitiu.
Então aí já estava claro que ele cometeu uma coisa muito errada. Aí ele já tinha que ter baixado a triste e dizer: pequei, fiz que aos teus olhos é mal. Ó Senhor, me perdoa. Mas ele não fez isso. O que ele fez? Vou tentar costurar. Vou contar uma historinha para costurar essa situação. É aí que entra, né, que a emenda tornou-se pior do que o soneto. Na tentativa dele emendar uma coisa, ele se tornou ainda pior. Até que ele vai, erro, ainda vai dizer assim: olha, eu trouxe também um rei. Ou seja, mais uma coisa que ele não cumpriu. Não cumpriu pelos animais, não cumpriu porque trouxe o rei Agag. Você entendeu? Não cumpriu. E aí ele vai dizer o real motivo. Qual foi o real motivo dessa lambança toda? Lá no coração dele, ele tinha o desígnio de cumprir aquela ordem. Só que um líder, ele realmente se estabelece quando ele é líder sob pressão. É aí que de fato é forjado um líder, e você vai ver que de tipo, mas se ele é covarde, se ele é mentiroso, que tipo de líder ele é. Se ele teme a Deus, o que ele é. Seja esse líder pastor, seja o que for. Em vez de esse pastor perseguir, vou jogar a igreja toda contra esse sujeito aí. Ou ele vai dizer assim: rapaz, eu temo a Deus, eu sei quem sou, sei que ando com Deus. Quem quiser jogar pedra, que jogue. Eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Né? Em vez de fazer o mal, ele toma uma posição e diz: eu sou um servo de Deus. Aí você vai ver, o cara não é apenas líder, ele é um servo de Deus. Aí Deus tem compromisso com o servo dele, com certeza. Né? Aí vai diferenciar menino de adulto, nessa posição. Então, se você quer ser um líder próspero, um líder sujeito, você tem que ter realmente cuidado com os seus liderados. Você não pode ser uma marionete na mão dos seus liderados. Então, mas você tem que lembrar que você foi instituído por Deus, né? E você tem um objetivo: levar aquelas pessoas a conhecerem a Deus, a ver a glória de Deus, a abrir celeiros do céu sobre esse povo. Essa é a sua missão. Ser porta-voz de Deus para essas pessoas. Né? Trazer a palavra de Deus para essas pessoas quando você se torna um líder, principalmente um líder espiritual. E você tem que ter muitas vezes o pulso de fato. O povo quer os boi? Não, meu amigo. Aqui não. Vou fazer. Não, aqui não. Porque essa é a palavra de Deus. Está aqui, a Bíblia fala isso, e aqui, está aqui desse jeito. Né? Interessante isso? Ok? Então, se você é um líder, você tem que ter direção. E você tem que discernir sobre o medo. Quando você temer o povo e temer seus liderados, aí você tem que olhar para dentro de você. Porque se eu estou temendo o povo, se eu estou tendo medo de tomar atitude, é um sinal claro que eu não estou andando com Deus. Né? Então o que eu tenho que fazer? Me sujeitar a Deus e pedir a direção de Deus para que eu possa tomar as decisões corretas. Não é tomar decisão translocada. É você chegar e dizer: Deus, eu não posso guiar esse povo. Eu não posso guiar essa empresa. Eu não posso levar esse grupo ao sucesso se o Senhor não vier comigo, se o Senhor não me orientar, se o Senhor não me conduzir. Eu não posso fazer nem a minha família feliz. Quanto mais liderar uma empresa ou liderar um grupo de pessoas.
Tá certo, gente? Então que você possa ser um líder audaz, corajoso, uma pessoa de fé, uma pessoa firme na palavra de Deus. E quando Deus te der uma orientação, é que nem eu digo para minha esposa: olha, Drica, hoje eu tô igual... Quem, Drica, que eu disse para ti hoje? Um personagem bíblico. Gideão. Gideão. A coisa está tão assim complicada em termos de revelação de Deus, em termos de coisa de Deus, que é tanto profeta aí por todo mundo se espalhando, é tanta palavra, que eu digo, olha, esse cara está dizendo que é de Deus, eu boto no novelo aqui, ó, Senhor, se é do Senhor, então aqui vai ficar molhado e do lado vai ficar seco, no novelo de lã. E depois o contrário. E depois... Essa de Senhor, isso é do Senhor, isso que eu estou pensando, isso que eu sonhei, isso é do Senhor para a minha vida. Aí se você tiver medo disso, Senhor, me dá coragem então. Me dá fé para que eu possa avançar. Né? Então a gente poderia ter feito essa viagem, né, Drica? Com certeza. Não ter feito a viagem. Não ter feito. Porque foi muito forte. A gente começou a ver que o negócio cresceu a tal ponto que e agora? Se Deus não parar a gente, estamos perdidos. E Deus nos sustentou, nos está dando a direção e fizemos a viagem. E a viagem foi uma das melhores da nossa vida. Para a glória de Deus. Então, não seja como Saul. Não deixe o medo definir sua vida. Discirna sobre o medo. Que é aquilo que eu digo, o medo pode ser, não vá. Algo no teu espírito dizendo, isso aí é mal, não vá. Né? O medo nesse sentido funcionando como uma proteção. E no outro sentido, é o diabo jogando medo, porque sabendo que se tu for, tu vai subir de nível. Tu vai ver a glória de Deus. Porque aquilo, Deus disse, vá, embora que aquilo fosse maior do que tu imagina. Maior do que você. Tá certo? É verdade. Um abraço, que Deus abençoe vocês. Então, boa palavra é, né? E quando Deus nos dá uma palavra, que ela é lançada, né? Ela é eficaz com aquele propósito pelo qual ela foi lançada. Então, se você gostou desta palavra, desta reflexão, desta mensagem, desta inspiração da palavra, curta, compartilhe, se inscreva, acione o sininho e comente. Comente muito o que você está achando, né? Desta mensagem, das outras que nós já fizemos, dos vídeos que nós já postamos, né? E isso vai deixar a gente muito feliz e também vai dar um engajamento maravilhoso para o nosso canal, porque é isso que o YouTube ele espera, né? Que venha muito comentário, muito like, porque isso, com esse engajamento, ele entende que o que nós estamos fazendo aqui, que o nosso trabalho aqui, ele está sendo relevante. E eu quero dizer uma coisa para vocês, ó, cuidado com as desculpas. Não tente emendar o soneto. Uma coisa piorando. Entendeu? Enfrente os seus medos. E tem uma frase que diz assim, quem quer, encontra os meios. Quem não quer, inventa desculpa. Então Saul inventou desculpa. Ele só foi falar a verdade do problema quando todas as suas desculpas caíram. Quando nenhuma delas colou. Aí ele viu que não tinha escapatória. Pequei. E aí? É um líder que não se pode confiar. É um líder que a primeira pressão ele vai mentir. Ele vai dar jeitinhos. Esse é um líder perigoso. Tomara que você não tenha um líder desse sobre você, porque quando você tem um líder como Saul, o povo vai perecer. Vai perecer família, vai perecer a igreja, vai perecer o grupo, a empresa. A nação. A nação perece. Né? Porque o Saul não vai se tornar uma pessoa segundo o Espírito de Deus, mas segundo Satanás. Ok? Um abraço. Então é isso, pessoal. Um beijo no coração e God bless you!